João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amados, eu vou deixar a Bíblia aqui um pouquinho aqui, sobre a flâmula azul royal. Amados, eu estou aqui com a bandeira indiana, que representa toda a Índia. Amados, havia um missionário chamado William Carey. Ele era da igreja batista e ele foi para a Índia trabalhar como missionário. Só que chegando à Índia, ele não era missionário, irmãos. Deus não o chamou para pregar às pessoas, mas Deus o promoveu a gerente de uma gráfica. E ali naquela gráfica, William Carey compilou Novos Testamentos e Bíblias em 3 idiomas indianos, chamados Mahabharata, Sânscrito e Hindi. Atualmente os indianos falam inglês e Hindi. Os indianos mais abastados, mais cultos e mais estudados nas escolas de 2º e 3º graus falam inglês e Hindi. Hindi é o idioma oficial da Índia. E a Índia existe 2 países que falam português. Dos que eu me lembro é Goa. Goa é um país da Índia que foi colonizado por Portugal. O resto da Índia foi colonizado pela Inglaterra. O Reino Unido dominou toda a Índia com força militar. Por isso os indianos conhecem muito bem o idioma inglês, porque eles foram colonizados e dominados pela Inglaterra, pelo Reino Britânico por muitos anos. E na Índia estourou uma guerra, a qual Mahatma Gandhi dirigiu uma revolução, uma contra-revolução contra o Estado britânico. E a Índia veio se tornar país livre, recentemente até, no século XX. Hoje em dia na Índia, a maioria dos indianos, amados, não adota mais Gandhi como seu mentor espiritual. Gandhi já não é mais o mentor espiritual dos indianos. Eu vi isso pessoalmente na TV Escola. Não é nem TV evangélica, para não falar que nós estamos inventando. Mas na TV Escola, se você pedir TV Escola e YouTube na internet, vai aparecer lá o que eu estou falando. Gandhi já não é mais venerado na Índia. Muitos indianos já estão cansados das religiões de seu país. Elas não preenchem o vazio da alma. Mas o que está acontecendo na Índia? Milhares de pessoas estão acessando a internet para ouvir falar de Jesus na Índia. Igrejas evangélicas estão crescendo na Índia. O movimento do Espírito Santo está crescendo na Índia. Glórias a Deus. Tudo isto começou com um homem chamado William Carey. Ele era um missionário inglês. Ele largou tudo para ir à Índia. E ele se tornou o quê? Um comportor da Bíblia. Ele chegou pregando, mas as pessoas não davam ouvido para ele. Então ele começou o quê? Escrever a palavra de Deus no idioma dos próprios indianos. Nós tivemos 2 grandes missionários na Índia. O evangelho chegou na Índia por quê? Primeiro missionário cristão que esteve na Índia não era evangélico nem protestante. Era um jesuíta missionário chamado Francisco Xavier. Ele era um missionário e ele foi para a Índia pregar o evangelho. E o que é que ele fez na Índia sendo católico? Ele distribuiu Bíblias e folhetos sobre o Evangelho dentro da Índia.
Francisco Xavier. Francisco Xavier morreu nas missões, morreu doente, ele morreu de malária. Depois que Francisco Xavier morreu na Índia, que ele era evangelista, apesar de ser católico, ele tinha um amor pelo evangelho, ele pregava o evangelho de Cristo somente. Se levanta o Iraqueren para evangelizar a Índia. Nós tivemos outro missionário depois de Iraqueren, não se levantou outro, Henry Martin. Henry Martin morreu novo. Ele morreu com 24 anos, ele foi para a Índia, foi para o Afeganistão, evangelizou toda a Índia e morreu. Depois que esses missionários ingleses faleceram na Índia, Deus levanta, estou acabando, Deus levanta Sadhu Sundar Singh, primeiro apóstolo da Índia, o apóstolo dos pés sangrentos. Segundo os estudos, Sadhu Sundar Singh andou toda a Índia a pé, o Himalaia e o Tibete, pregando o evangelho de Cristo aos indianos. Sadhu Sundar Singh foi apedrejado, Sadhu Sundar Singh foi perseguido pela polícia indiana, Sadhu Sundar Singh foi perseguido pelo exército do Afeganistão por falar de Jesus por causa do hinduísmo. Sadhu Sundar Singh foi jogado numa cova de ratos para ser comido vivo pelos ratos, e Deus não deixou os ratos o comerem. Veja só o que é missões. Deus os abençoe.